Ezequiel, capítulo 11. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Versículo 5. Há poucos dias fiquei sabendo do falecimento de um pastor muito querido, que mesmo depois de jubilado, possuía um lindo ministério de evangelismo. Provavelmente ele nem lembrasse de mim e de minha família, mas ao saber do ocorrido, ficamos muito tristes e meu filho mais velho logo lembrou. Era aquele pastor daquela música, mãe. O Senhor é o meu pastor? Todas as vezes que este querido ministro ia pregar, ele gostava de introduzir o sermão com o louvor do Salmo 23, e isso ficou bem gravado na mente de meu filho. É provável que o anúncio de Deus acerca da condição dos líderes espirituais da nação e a morte de um deles tenha despertado a memória de Ezequiel aos anos em que ele crescia naquele meio e até mesmo a admiração e respeito que nutria por eles. A morte de Pelatias e o conhecimento sobre o futuro dos demais encheu seu coração de tristeza e aflição. Profetizar contra eles certamente foi uma tarefa muito dura e difícil para Ezequiel. Vemos a obra constante do Espírito Santo erguendo o profeta de seu estado de contrição e caindo sobre ele, a fim de que pudesse ouvir as palavras do Senhor. O ministério profético era um serviço privilegiado, mas angustiante. Geralmente, Deus chamava homens e mulheres para declarar palavras de advertência e repreensão aos de seu próprio povo. Quando Jonas fugiu de seu chamado a pregar aos ninivitas, considerou ser tarefa demasiado difícil para cumprir. Contudo, eu creio que não exista tarefa mais desafiadora do que a que deva ser realizada aos de casa. O próprio Jesus foi o mais experimentado dos homens, de forma que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Quando em Nazaré, onde havia crescido, mesmo reconhecido como detentor de sabedoria e poder jamais vistos, Jesus não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículo 58. O Senhor sabe o que se passa em nossa mente e o que de fato move as nossas ações. Ele não leva em conta quanto trabalho fazemos, mas o que nos move a realizá-los. Ao profeta foi revelado que havia pecados ocultos na vida daqueles líderes e que seu serviço no templo, na verdade, se tratava de um desserviço, pois que maquinavam vilezas e aconselhavam perversamente. Amados, temos tantos que amamos e admiramos neste mundo como homens e mulheres de Deus. E o Senhor nos deixou esse sentimento de respeito e admiração uns pelos outros como uma bênção. Mas isso se torna uma maldição se depositamos toda a nossa confiança em seres humanos tão falíveis quanto nós. Não foi fácil para Ezequiel declarar ao povo todas as coisas que o Senhor havia lhe mostrado. Mas ele assim o fez, porque Deus ocupava lugar de primazia em seu coração. Nenhum profeta foi afligido com mensagens de juízo sem receber o consolo e a bendita esperança da restauração. Ainda que as estrelas mais brilhantes percam a sua luz, precisamos manter os nossos olhos naquele que é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Jesus Cristo, o sol da justiça, incide seus raios de fé e de amor, esperando que nos coloquemos em lugar de recebê-los. Muitos que um dia estiveram sob sua santa incidência
têm se colocado sob a sombra de seus pecados ocultos, até que estes os lancem no abismo onde nenhuma luz há. Ó meus irmãos, como o Espírito deseja novamente erguê-los, como há agora grande comoção no céu pelos que ainda perecem na escuridão do pecado. Olhemos para Jesus, olhemos para a luz do mundo. E por mais difícil que possamos considerar a nossa missão nesses últimos dias, somos testemunhas de Jesus com um único e claro objetivo: buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Cumpra-se na Igreja de Deus hoje as palavras do Senhor. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que o Senhor encontre em nós um coração aberto ao trabalho do Espírito Santo, para que se cumpra em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, testemunhas de Jesus. Rosana Garcia Barros.